sempre. É uma alegria retornar a esta casa de oração e trabalho para estudarmos um pouco mais sobre o Evangelho do Mestre Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. E na nossa saudação, como na maioria, imensa maioria das pessoas que ou dirigem ou conversam aqui ou fazem a prece, a gente sempre fala em paz, que a paz de Jesus permaneça conosco. Paz é uma palavra muito usada nas casas espíritas, e daí eu acho que é uma necessidade nossa entender o que seja a paz, para apenas não ficar representando uma palavra usual que todo mundo fala, mas o que significa a paz. Por isso que o tema que nós escolhemos para tratar na noite de hoje é viver em paz consigo no mundo atual. Para viver em paz com nós mesmos, é preciso a gente entender o que é a paz. Todo mundo tem mais ou menos uma noção do que seja paz. Quem nunca chegou em casa depois de um dia muito atribulado, aí chega logo alguém dentro de casa trazendo um problema, aí o que é que a gente fala? Eu não tenho um minuto de paz nessa casa. Seja na casa, seja no trabalho, seja na casa espírita, aqui também temos problemas a resolver, seja onde for. Essa é uma expressão que ou você já usou ou você já ouviu alguém usar. Eu só queria um minuto de paz em minha vida. Por que a gente usa paz nesse sentido no dia a dia? Ora, a gente usa paz, basta pegar esses exemplos que eu trouxe, a gente usa paz como ausência de problema. A gente usa paz, eu só queria ter paz na minha vida. Geralmente a gente usa isso quando a gente está passando por um problema em nossas vidas, ou trazido por alguém, por uma doença, ou no trabalho, seja o que for. Então, geralmente nós usamos a palavra paz como ausência de problema. Mas quem não tem problema na vida para resolver? Todo mundo tem algum problema na vida para resolver. Você pode dizer, mas fulano tem muito dinheiro, ele vai ter problema. Ele pode não ter problema o que comer, o que vestir, onde morar, como se transportar de um canto para o outro, mas problema ele vai ter. Então, problema todos nós temos. Então, como atingir a paz se todos nós temos problemas? Então, nós vamos ver hoje aqui duas formas de entender essa questão da paz. Na primeira delas, mais voltada à orientação de André Luiz e de Emmanuel, nós vamos entender que paz não é necessariamente uma ausência de problema. Nós podemos ter problemas em nossas vidas, mas estarmos em paz. Então, o que diz Emmanuel e o que diz André Luiz para a gente entender melhor essa questão de paz? Antes de ver exatamente como eles falam, gosto de fazer a seguinte comparação. Somos seres que estamos aqui para evoluir, somos espíritos imortais, todos nós já sabemos disso, estamos aqui para nos melhorarmos, nos tornarmos espíritos mais elevados, encarnação após encarnação, até atingirmos a perfeição possível a nós, criados por Deus. Quando a gente pensa nesse futuro, que está em nossas mãos atingir esse futuro, nesse futuro melhor, esse futuro maravilhoso, vamos pegar por empréstimo, por exemplo, a palavra paraíso. A doutrina dos Espíritos já nos explica, muito bem explicado no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no livro Céu e Inferno, já nos explica detalhadamente e fundamentadamente que não existem os lugares físicos, céu e inferno. Você é bonzinho, você pega o elevador e vai para o céu, você é amigo, você pega o elevador e desce para o inferno. Isso não existe. Nós sabemos que a nossa situação, encarnado ou desencarnado, vai ser um céu ou um inferno, a depender do que nós estejamos passando em nossas vidas. Esse céu ou esse inferno, na verdade, significariam as coisas boas ou as coisas ruins que nós vamos escolher no futuro, a depender do que nós estamos fazendo hoje. E que hoje colhemos a depender do que fizemos no passado. Mas, mesmo sabendo tudo isso, vamos imaginar o paraíso. Vamos imaginar o nosso futuro, espíritos evoluídos. A gente lá na frente, na nossa evolução, chegamos num lugar mais iluminado que nós podemos alcançar, o paraíso. Quando a gente visualiza, imagina, o que seria um paraíso? Qual é a ideia que vem geralmente às nossas cabeças? É aquilo que os filmes, os livros, ou as novelas nos imaginam, nos mostram.
um lugar onde tem várias nuvens, você está sentado na nuvem, tocando harpa e comendo uva no cacho. Isso é o paraíso. Eu quero muito evoluir, eu quero me tornar um espírito superior para ficar lá. Quer dizer que você quer ser um espírito superior para ficar não fazendo nada? Porque essa ideia de paraíso que a gente tem é você chegar num lugar para não fazer nada. Você vai ficar sentado, contemplando a vista, observando as coisas e não está fazendo nada de útil na sua vida. Basta pegar qualquer livro de André Luiz, por exemplo, já que eu citei há pouco, basta pegar qualquer livro de André Luiz que a gente vê que quanto mais um espírito é elevado, mais ele ajuda os outros espíritos. Mais ele ajuda os outros espíritos a conseguir também se elevar. Então, quando a gente pensa em paz, que eu quero atingir aquela paz do paraíso, a gente geralmente fica imaginando atingir um lugar onde eu não vou precisar fazer nada. Ora, enquanto a gente ficar desejando evoluir para não fazer nada, aí é que a gente não vai evoluir. Porque a gente evolui ajudando os outros. Porque toda vez que a gente ajuda os outros, a gente evolui. É uma via de mão dupla. Portanto, quando André Luiz e Emmanuel vão abordar o que seja paz, eles são expressos em dizer, então vamos ver exatamente o que eles falam, eles são expressos em nos mostrar que paz não é a gente não estar fazendo nada. E que paz não é a ausência de problema. Nos diz André Luiz no livro Ação e Reação. Paz não é a inércia, ou seja, não é você estar ali sem fazer nada. É o equilíbrio entre a fé e a confiança em si pela vitória do bem. O que ele está querendo dizer aí? Primeiro, quando ele diz não é inércia, ele está dizendo que paz não é você ir para aquele paraíso, tocar harpa e comer uva. Não é. Não é você ficar sem fazer nada. A paz. Mas ele diz que é um equilíbrio entre a fé. Por que fé? Já que ele está dizendo que não é fazer nada, então você vai estar passando por problemas, você vai estar tendo que fazer alguma coisa na sua vida. Então você tem que ter fé, acreditar na justiça de Deus, que aquilo um dia vai colher. Você vai colher os seus frutos e confiança em si. Veja que uma das coisas mais fantásticas que a doutrina dos Espíritos faz é colocar em nós mesmos a nossa responsabilidade pela nossa evolução. Não depende de quantas vezes você venha na casa espírita, não depende de, se for de outra religião, quantas vezes vá na missa, vá no culto, vá no templo budista. Não importa. Nem sequer nós sabemos a religião que você professa. Mas nós temos que praticar o bem, tendo fé na justiça de Deus, confiando em si mesmo para o quê? Para lutar pela vitória do bem. Então veja que diante do problema mais difícil que você tiver na sua vida, você tem que ter fé em Deus, você tem que confiar em você. Por quê? Porque o bem sempre vence. Qual é a grande dificuldade que nós encontramos no nosso dia a dia quando estamos passando por um problema? É porque eu quero que o meu problema seja resolvido hoje. Eu não quero que o meu problema seja resolvido na próxima encarnação, daqui a 2 encarnações. Eu quero hoje resolver o meu problema. Só que a justiça de Deus tem o seu tempo. O que é que nós precisamos fazer? A nossa parte. Fazendo a nossa parte, entendendo que os problemas, primeiro, eles têm uma causa justa, porque Deus é justo. Se eu passo por um problema, é porque, por alguma coisa, nessa ou em outra encarnação, eu preciso passar por esse problema, mas sempre acreditando na justiça de Deus. Então veja que manter a paz não é, nas palavras de André Luiz, necessariamente você não ter um problema. Emmanuel completa isso aí, e completa até com palavras um pouco mais enérgicas no livro Fonte Viva. O que é que nos diz Emmanuel? Paz não é a indolência do corpo. Mais uma vez, parecido com a história da inércia, ou seja, ele está dizendo, não é o corpo estar lá sem fazer nada, Eu queria uma tarde de paz, ficar sentado na frente da televisão assistindo aquele filme que nos últimos anos eu assisti 10 vezes. É a minha paz, eu quero estar ali sem fazer nada. Não, ele diz, paz não é a indolência do corpo, não é o corpo ficar sem fazer nada, mas é a saúde e a alegria do espírito. Olha que coisa fantástica. Estamos procurando um conceito de paz, o que é a paz para nós encarnados, nós estamos encarnados. E ele está trazendo um conceito de paz que não toca na matéria. Ele diz, não é a indolência do corpo,
Então não é a matéria ficar sem acontecer nada, nenhum problema na sua vida. É saúde e paz do espírito. Então, o que é saúde e alegria do espírito? Então, o que é que ele está querendo dizer? É aquela expressão que também, se já não falamos, já ouvimos várias vezes. O que é a paz nesse conceito primeiro que está sendo nos trazido? Paz de espírito. É a paz de espírito, que independe de a gente estar tendo algum problema ou alguma dificuldade na vida ou não. E aí eu gosto de trazer o seguinte exemplo. Claro que nesse exemplo que eu vou trazer, né, em homenagem ao nome da casa, é um exemplo de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes era médico, né, e ele estava em sua residência com a filha muito doente, com febre alta. Ele medicou a filha e estava lá tendo todo o cuidado com ela. Batem a porta da casa dele. Quando batem a porta da casa dele, que vai atender, aí é uma pessoa muito aflita, volta a dizer que ele era médico, né? Dizendo: olha, fulano está passando muito mal e precisa nesse exato momento de um médico. Então, a primeira pessoa que a gente pensou foi: o senhor, eu vim lhe chamar. Aí, ele volta para dentro de casa, a filha está doente, mas está médico, está medicada, ele sabe o estado de saúde dela e tinha com quem ela ficar dentro de casa. Ele pega Bezerra de Menezes, né, muito antigo, aquelas maletas de antigamente, né, que o médico andava, né, que era desse formato assim, bem grande, pega a sua maletinha e vai atender a pessoa que estava precisando. E aí questionam ele: mas sua filha é doente e você vai atender uma pessoa fora de casa? Aí ele diz: minha filha está medicada e tem quem tome conta. Agora tem outra pessoa que está precisando da minha ajuda. E por que eu pego esse exemplo, falando por mim, bem distante de mim, porque eu pego esse exemplo como sinônimo de paz de espírito? Porque das coisas que mais me afetam, volta a dizer, estou falando de mim, em minha vida, que mais me tiram a paz de espírito, é quando eu tenho um filho doente. Então, quando eu tenho um filho doente, eu fico praticamente sem controlar as minhas reações e as minhas emoções. E isso atrapalha, por exemplo, eu trabalhar. Um exemplo, e vejo que ele, como uma filha doente em casa, teve uma paz de espírito suficiente de saber que ela estava bem e medicada e de conseguir ajudar outra pessoa. Eu não teria essa paz, pelo menos hoje, por enquanto, não teria essa paz de espírito. É um exemplo bem distante de mim? Claro que é, né? Estamos falando de Bezerra de Menezes. Mas é um exemplo que eu queria trazer de coisas que podem acontecer no nosso dia a dia, que existe um problema. Mas enquanto você estiver centrado, por quê? Por estar com paz de espírito, isso não vai atrapalhar você em suas atribuições do dia a dia. Então veja que nesses conceitos de André Luiz e de Emmanuel, a paz de espírito é a verdadeira paz. Não é a gente não ter problema, é a gente, mesmo tendo um problema, conseguir levar a nossa vida com calma, com uma consciência tranquila. E aí, falando em consciência, eu lembro de outra história. No livro Ressurreição e Vida, de Leon Tolstói, o Espírito, né, psicografado por Ivone Amaral, tem várias histórias nesse livro. Uma das histórias desse livro, o título é O Paralítico de Kiev. Kiev é a capital da Ucrânia, né, que infelizmente hoje está em guerra, mas à época fazia parte do Império Russo ainda. E nessa história do Paralítico de Kiev, existe uma pessoa que tem muito dinheiro, muito poder, é dono de muitas terras, um jovem, e ele adoece. Ele adoece e fica paraplégico. E aí ele se revolta com Deus, ele é tão jovem, com tanta coisa para curtir na vida, e fica nessas condições, isso é muita injustiça, fica blasfemando, julgando e xingando Deus, tudo. No decorrer da história, vou chegar na parte, falar bem rapidamente, vou chegar na parte que interessa essa questão da paz. No decorrer da história, ele vai conhecendo pessoas que têm muito mais problemas do que eles, de saúde mesmo. A última das pessoas que ele conhece, ela é tetraplégica, ou seja, só tem movimentos, né, na cabeça, ela é cega e ela tem hanseníase, né, que na época ainda era tratado por leproso, tinha lepra, que hoje em dia não existe uma hanseníase. Então, ela é uma pessoa com muito mais problemas do que ele, absurdamente muito mais problemas do que ele.
era essa pessoa com um estado de saúde muito mais difícil que consolava ele. E ele não entendia como uma pessoa com tanto problema era tão melhor resolvida a vida do que ele, que tinha menos problema. Quando ele está saindo da casa dessa pessoa e voltando para a sua casa, conversando com a sua secretária particular, e dizia a ela: eu não entendo como todas essas pessoas que eu conheci levam uma vida melhor do que a minha, tendo muito mais problemas do que eu. A frase que ela falou em resposta a esse comentário dele, eu tento levar na minha vida. Quem tem a consciência tranquila vive feliz. Eu acho que essa é uma frase simples, mas muito profunda. Quem tem a consciência tranquila vive feliz. Eles têm inúmeros problemas de saúde, financeiro, das mais variadas coisas, mas a consciência deles era tranquila. Por quê? Porque eles tinham paz de espírito. Eles eram bem resolvidos, eles não tinham problemas com a justiça divina, eles não achavam que estavam sendo injustiçados, ou que isso, ou que aquilo. Né? Veja que você tem um problema e ser resignado não significa dizer você não tentar resolver o problema. Não é isso. Né? Se o meu problema é desemprego, se eu estou desempregado, ser resignado não é eu ficar em casa o dia todo assistindo televisão, não. Eu não posso fazer nada não, porque a justiça de Deus quis que eu fosse desempregado. Não, não é isso. É você tentar passar pelo problema, mas sabendo que a justiça de você estar passando por aquele problema é que cabe a nós, dentro da lei do progresso, dentro da lei do trabalho, dentro de várias leis divinas, procurar solucionar aquele problema. Então veja que essa resposta que ela dá ao paralítico de Kiev é uma coisa que nós podemos levar para dentro de nossas vidas. Se você está com a consciência tranquila, fique feliz, fique tranquilo. Eu fiz de tudo para que não acontecesse um problema entre mim e uma pessoa da minha família. Eu fiz de tudo, mas ainda assim ela veio, brigou comigo, se intrigou e a gente não fala. Até hoje já tentei me reaproximar e até hoje ela não quer mais saber de mim. Ora, tenha consciência tranquila. Você fez a sua parte. Você procurou não brigar, depois procurou se reconciliar, mas não dependia só de você essa reaproximação. Isso é um exemplo fortuito, mas qualquer coisa em nossas vidas, se a gente pratica de acordo com as leis de Deus, com justiça, com amor, com caridade para com as outras pessoas, mas mesmo assim não deu certo, tenha a consciência tranquila. A sua parte você fez. Então veja que nesse primeiro sentido que nós estamos vendo aqui, paz não significa ausência de problemas, e sim você passar por ter a consciência tranquila, passar pelos problemas sem que isso lhe desestabilize, lhe desestruture, ou você acha que está sendo injustiçado por Deus. Tá? E como você tem essa questão da consciência? Né? Porque as palavras elas são lindas, elas são bonitas, é igual os textos do Evangelho. São lindos, são maravilhosos, mas a gente tem que entender para poder colocar em prática. Se a gente não entende os textos do Evangelho, como eu vou colocar eles em prática? Se eu tenho lá uma frase na minha casa, deixai vir as minhas criancinhas, que frase linda de Jesus. Sim, mas ele diz o que querendo falar isso? Então, se a gente estuda os textos do Evangelho, não adianta só achar bonito, a gente tem que entender, porque entendendo a gente coloca eles em prática. E o Evangelho é para ser praticado. O Evangelho não é só para ser entendido, ou para ser achado bonito, ou para ser decorado. O Evangelho tem que ser colocado em prática no nosso dia a dia. Senão, de nada vai adiantar tanto conhecimento do Evangelho. Pois bem, então, como a gente faz essa análise de consciência? Já que a paz está ligada, essa paz de espírito está ligada a uma consciência tranquila, né, em termos de uma tranquilidade nas nossas consciências, como eu alcanço isso? Aí vamos lembrar de uma resposta de O Livro dos Espíritos. Numa das perguntas que Kardec faz, a maioria esmagadora, quase, 80, 90% ou mais das respostas de O Livro dos Espíritos, elas não são assinadas, né? Não tem dizendo lá o nome do Espírito, mas tem alguns específicos que tem. Essa foi Santo Agostinho. É do Livro dos Espíritos, mas está assinada por Santo Agostinho. E qual foi a pergunta de Kardec? Kardec pergunta assim, as perguntas e respostas anteriores
eles estavam tratando da nossa evolução, que a gente precisa evoluir, que a gente precisa se tornar uma pessoa melhor, tudo. Aí Kardec faz uma pergunta, né? Subsequente a essas. Mas como eu vou saber no que eu preciso melhorar? Como eu vou saber o que eu preciso fazer para melhorar? Mas qual foi a resposta de Santo Agostinho? Faz o que eu fazia quando eu estava entre vocês. O que é que ele estava querendo dizer com isso? Quem estava falando ali era o Espírito, né? Então ele estava dizendo que faz o que ele fazia enquanto ele estava encarnado como Santo Agostinho. Aí ele diz, faz o que eu fazia quando estava entre vocês. Todos os dias de noite, ao deitar, eu parava para pensar no meu dia, o que eu tinha feito, o que tinha acontecido no decorrer do meu dia. E eu parava para pensar se eu tinha feito alguma coisa que tinha magoado alguém, se eu tinha falado, feito, pensado alguma coisa que tinha machucado alguém, prejudicado alguém, ou se eu tinha deixado de fazer alguma coisa que podia ajudar alguém. Então, dia por dia, um trabalho de formiguinha, você vai conseguindo ver em que você pode melhorar. Esse é o exercício de consciência que Santo Agostinho nos ensina, dando essa resposta. Claro que nosso dia a dia é muito corrido, é muito agitado, a gente tem uma vida muito agitada hoje em dia. Então, às vezes a gente começa a fazer uma oração antes de dormir, no Pai Nosso, não chega no Pão Nosso, né? Você já dormiu, já está pensando no problema no outro dia, já está. Então, não é uma coisa tão simples. Ela é simples, mas não é tão fácil de ser feita. Então, não espere de noite. Aconteceu um problema no seu trabalho. 2 minutinhos você parar para pensar, nossa, isso que eu fiz agora foi uma coisa legal, eu devia ter feito isso, eu vou prejudicar alguém. Então, é aos pouquinhos que a gente vai construindo essa consciência, né? Eu não vou dormir hoje zenético e acordar amanhã São Zenético, não, isso não vai acontecer. Então, é um trabalho de formiguinha, é aquele trabalho de aos poucos a gente se conhecendo, vendo no que a gente pode melhorar. Porque, na verdade, verdade seja dita, todos nós sabemos as nossas más tendências, a gente sabe no que precisa melhorar, mas no dia a dia, na prática, na lida diária com os nossos semelhantes, a gente vai percebendo coisas que fizemos e não devia ter feito isso. Então é esse trabalho de consciência que Santo Agostinho nos propõe para nós fazermos, né? Então veja que está tudo em cadeia. A gente viu nessa primeira visão que a paz não é necessariamente não ter problemas. Nós vimos que mesmo com problemas nós podemos estar em paz com a gente mesmo, com nós mesmos. Nós vimos que nos conceitos de André Luiz e de Emmanuel, associado à história do paralítico de Kiev e ao conselho de Santo Agostinho, a paz é mais uma questão de estarmos com a consciência tranquila, com a consciência leve. E para descobrir isso, nós vamos fazer esse auto-julgamento, né? Sempre que tiver um problema, sempre que tiver alguma coisa que nos desagrade em nossas vidas, a gente faz esse auto-julgamento para saber em que nós podemos melhorar. É um trabalho pequeno, mas a partir, nenhuma pirâmide do Egito ela foi construída com o topo primeiro, foram as pedras de baixo que foram construídas primeiro. Ninguém sobe uma escada sem subir o primeiro, chegar ao fim da escada sem subir o primeiro degrau. Então é um trabalho contínuo de formação. É um trabalho que todo dia, toda hora, todo minuto a gente é possível colocar em prática. Pois bem, mas nós não temos só essa questão de ausência de saber lidar com os problemas. Há problemas em nossas vidas, esses problemas existem, e nós temos que saber como lidar com esses problemas. E muitas vezes nós temos que saber como não trazer problemas para as nossas vidas. Você pode parar para pensar, mas claro que eu não trago problema para a minha vida, os problemas são os outros que trazem para a minha vida. Mas será que são sempre os outros que trazem problemas para as nossas vidas? Existe um tópico específico do capítulo 5 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que trata um capítulo extenso, maravilhoso, na minha opinião, que trata dos problemas das nossas vidas, porque existem, quais os motivos, quais as consequências, como passar pelos problemas. Bem-aventurados os aflitos. Lá tem um tópico chamado
tormentos voluntários. Em outras palavras, tormentos são problemas. Uma coisa que é voluntária é que você foi atrás, né? Um trabalho voluntário. Você vai porque você quer. Você nem é remunerado. Então, o que são os tormentos voluntários? Problemas que você mesmo busca em sua vida. Aí você pode ainda estar pensando, mas é claro que eu não vou atrás dos problemas. Os problemas é que me procuram, né? Os outros é que trazem problemas para a minha vida. Será? Na parte final desse capítulo, tem lá dizendo assim: uma das coisas que tira a nossa paz, uma das coisas que traz problema em nossas vidas, algumas das coisas são não se contentar com o que tem, invejar o que não se tem ou tentar parecer o que não se é. Então veja que quando eu tenho alguma coisa, mas não me contento com aquilo, quero mais, isso vai trazer consequências em minha vida. Quando eu não tenho alguma coisa, mas meu vizinho tem, eu quero muito aquilo, isso vai trazer consequências em minha vida. Quando eu quero parecer para os outros algo que eu não sou, isso vai trazer consequências em minha vida. E tudo isso vai trazer o quê? Problemas em nossas vidas. São os tormentos voluntários. Você procurou aquele problema em sua vida. Vou dar dois exemplos aqui. Um é uma história verídica, o outro é uma história. Qual foi a história verídica? Assistindo certa vez uma palestra, e não vou dizer o nome, claro, do palestrante, mas vou contar a história porque se ele contou numa palestra pública, é porque ele se sentiu à vontade de contar, né? Ele era jovem e tinha um celular bem fraquinho. O vizinho dele, que era amigo dele, conseguiu um celular de última geração. Ele colocou na cabeça dele que ou ele tinha aquele celular, ou melhor do que aquele, ou ele enlouquecia. Ele fez de tudo para ter aquele celular. Ele fez tanta coisa, ele se endividou tanto, que o acúmulo de dívidas a partir de um celular fez com que ele, mais na frente, quebrasse totalmente. Né? Juridicamente, o termo falência é para a empresa, não é para a pessoa física, né? Mas nas palavras dele, ele foi à falência por conta do desejo dele de possuir um celular de última geração. Quem aqui não tem celular? Acho que, tirando aqui está de casaco vermelho ali, todo mundo aqui tem um bebê, todo mundo aqui tem um celular. O celular é ótimo, o celular é maravilhoso. As coisas não são boas ou ruins por si só. Bom ou ruim é o uso que a gente faz delas. Né? Internet é ruim? Depende, você vai fazer o que na internet? Você pode dar golpes fantásticos na internet, é um uso ruim, mas você também pode fazer coisas fantásticas, né? Trabalhos maravilhosos. Estamos transmitindo agora pela internet, vai ficar lá gravado na rede social, então isso é um trabalho fantástico. Então uma coisa não é boa ou ruim por si só, bom ou ruim é o uso que vai se fazer dela. Então o celular, eu lembro que aproximadamente 96, dá o quê? Não tem 30 anos ainda, que o celular começou a entrar mais forte. Né? Era aqueles celulares gigantes, né? Que a bateria durava 2 horas, você tinha que andar com o carregador dela, né? Pode ser coisa mais nova, não lembrem disso. Mas o que é que o celular fazia naquela época, lá pelos anos de 95, 96? Ele recebia ligação, ele fazia ligação e ele gastava sua energia. Você tem que carregar bastante o celular. Hoje, o que é que o celular faz? Continua recebendo ligação, continua fazendo ligação, mas hoje em dia, sinceramente, isso é o mínimo que ele faz. Tem gente que nem usa essas funções no celular. Ele faz inúmeras outras coisas para a gente. De pagar uma conta, de pesquisar agora o que está acontecendo no Japão, de assistir uma coisa ao vivo. Você faz quase tudo da sua vida hoje, você faz no celular. Mas entre o celular, eu gosto de pegar o exemplo do celular, não é criticando, não. Eu tenho um celular também, tenho um celular moderno também. Eu não estou criticando quem tem celular, porque ele estava falando de mim mesmo. É só para a gente ter uma noção do que é trazer um tormento voluntário para nossas vidas. Entre o celular 1 e o celular 2, o
um lançado ano passado, o 2 lançado esse ano, vai mudar que o 2 vai ter uma cor que não é do celular não, né? Da cor da capinha do celular não. É a cor do visu. Você vai ver nele uma cor que só existe naquele celular. É essa a tecnologia nova que ele tem. Eu quero esse celular porque eu quero ver essa cor. Só que ele é 10 vezes mais caro do que o celular novo. Mas eu quero esse celular. Ora, se você trabalha, se você tem dinheiro, se isso não vai fazer falta, nem vai trazer um problema, tudo bem, compra celular. Isso aqui não é uma palestra contra o consumismo, não é isso. O que eu quero que a gente entenda com esse exemplo é o que é trazer um problema voluntário para nossas vidas. Porque se você botar na cabeça que eu só vou ser feliz se eu tiver um celular de última geração, você está disposto a fazer o que para ter essa felicidade? Quais problemas você não pode trazer para a sua vida por desejar tanto esse celular? Veja que eu dei o exemplo do celular por ser um exemplo global, para atingir todo mundo. Mas isso é qualquer coisa em nossas vidas. Nós podemos trazer para dentro de nossas vidas problemas que sequer a gente estava imaginando que aquilo não ia gerar um problema em nossa vida. Essa é a história, que foi verídica. A historinha é a seguinte: tinha uma mulher que morava numa comunidade bem carente. E nessa comunidade que ela morava, de repente, ela andando pela comunidade, ela escutou um barulho. E ela escutando esse barulho, ela foi até a casa, identificou qual era a casa que estava tendo esse barulho. Chamou a vizinha, fulana, vem cá, tudo bom, tudo bom? Que barulho é esse na tua casa? A mulher, tu não sabe, eu comprei um liquidificador. Ele, como é que funciona um liquidificador? Puxa, bota lá, bota a fruta lá, bateu, já sai o suco pronto. O negócio ficar espremendo. Puxa, a melhor coisa do mundo é um liquidificador. Tá certo, ela voltou para casa, esperou o marido chegar do trabalho. Quando o marido chegou do trabalho, marido, eu quero um liquidificador. Que é isso, né? Isso é caro, eu quero um liquidificador. Se você quer ver sua esposa feliz, compra um liquidificador. Aí no outro dia foi na loja, dividiu em 12 vezes no talãozinho, comprou um liquidificador para ela. Ela tinha um liquidificador. Meses depois ela está andando, escutou outro barulho estranho, identifica a casa, vai na casa. Oi, fulana, tudo bem, tudo bem? Olha, que barulho é esse que eu estou escutando na tua casa? Mulher, eu comprei uma máquina de lavar. É mesmo? Uma máquina de lavar. Como é que funciona? Olha, essa história de ficar quarando, no vinho, tem que decorar eu, quarando roupa, esfregando, não sei o quê. Isso é passado. Você bota a roupa na máquina, liga lá na água, bota um sabãozinho dentro, ela já sai quase seca. Oxi, eu não quero mais nem minhas unhas lavando roupa. Voltou para casa. Quando o marido chegou do trabalho, marido, eu quero uma máquina de lavar. Que isso, mulher? Eu quero uma máquina de lavar. Se você quer ver sua esposa feliz, compra uma máquina de lavar. No outro dia ele foi na loja, o carrinho ficou maior, né? Uma 36 vezes agora, uma máquina mais cara. Comprou uma máquina de lavar para ela, está toda feliz lá. Meses depois, quando ela está caminhando, vê na porta e na janela, numa das casas, todo mundo assim, voltado da casa, do lado de fora, olhando para dentro. Aí ela se afastando assim, por que isso? O que é isso que está acontecendo aí? Fulana comprou uma televisão. Foi, aí ela nunca daqui, por isso que foi todo mundo assistir televisão na casa dela. Tá certo, ela volta para casa. Quando o marido chega, marido, eu quero uma televisão. Você está louco, eu não vou comprar uma televisão. Televisão é uma coisa muito cara, eu quero. Vai ficar careiro, não vou comprar televisão não comprou a televisão. Aí, com o tempo, outras casas foram comprando televisão e aí o pessoal que ia só para cá começou a se dividir, né, nas outras casas onde tinha televisão para assistir televisão. De repente, depois de algum tempo, só ela e a vizinha dela não tinham televisão. Mas, de repente, ainda a vizinha comprou uma televisão. Ela era a única casa que não tinha televisão. Aí ela foi na vizinha. Ó, mulher, tu botasse na tua televisão? Foi, botei na televisão. E como é difícil? Não, mulher, muito fácil. Olha para cima das casas. Aí quando ela olhou, as antenas, né? O que é isso? Isso é uma antena. Tu pega uma antena, bota em cima, liga na televisão, liga a televisão na tomada, pronto. Já pega os canais. Só isso, só. E a cada antena? É nada, mulher, é baratinho. Tá certo, ela volta para cá. O marido chega, marido, comprou antena. O que, mulher? Comprou antena. Ele comprou uma antena. Ela botou em cima da casa e fechou porta e janela. Então, para todo mundo agora, ela tinha uma televisão. Então, isso é um tormento voluntário, né? Essa é a história da mulher antena. Que nós não sejamos homens e mulheres antenas. Que a gente não fique captando o problema que a gente não tinha em nossas vidas. Então, o celular é bom? O celular é maravilhoso. Eu não consigo me imaginar hoje sem o celular. Agora, se por algum motivo
eu não tivesse um celular, eu ia viver. Eu não consigo viver sem comer, sem tomar água. Sem o celular, eu consigo viver. Vai ser ruim? Isso é péssimo. Eu estou acostumado há anos com um celular. Mas nós temos que ter esse cuidado de colocar o que é prioridade em nossas vidas, para a gente não trazer problemas que nós mesmos estamos trazendo em nossas vidas. Então veja que muitas das coisas que acontecem, a culpa não é dos outros, não. Lá nesse capítulo que eu falei, o quinto, Bem-aventurados os aflitos, Kardec nos chama bem a atenção quando ele diz que grande parte dos problemas que nós temos em nossas vidas, das aflições, né, Bem-aventurados os aflitos, dos problemas que nós temos em nossas vidas, são dessa encarnação e originados em nós mesmos. Aí eu tenho uma doença bem séria. Nossa, o que foi que eu fiz nisso? Aí o que eu não fiz, eu esqueço, que eu não fiz atividade física, eu não tive uma alimentação regular, comia muita besteira, aí não quero ficar doente, né? E é mágica. Qual foi o seu mérito em não ficar doente se tudo eu fizer errado? Então veja que muitos problemas em nossas vidas somos nós que trazemos para nossas vidas. E é esse outro conceito de paz que a gente queria trazer aqui. Né? Os problemas vão existir. Não se preocupe, a maioria dos problemas eles vão nos encontrar, mas muitas coisas elas são evitáveis a depender do que a gente, dos caminhos que nós traçamos em nossas vidas. Existia uma campanha há pouco tempo, forte na imprensa e tudo, para evitar os crimes de proximidade. O que são crimes de proximidade? Porque muita gente acha que quem comete crime é o bandido, é o criminoso, é isso, é aquilo. Todos nós estamos sujeitos a cometer crime. Todos. Um dia que você tiver uma discussão de trânsito, você se irritar, der um tapa num, ele cai, bate a cabeça, morre. E aí? No sentido da lei, você foi um criminoso. Você é um criminoso. E aí? Então veja que foi um grande problema que você trouxe, não para a família, não só para a família do que morreu, mas para a sua família e para você também. Então, esses crimes de proximidade, por exemplo, eles são muito comuns entre vizinhos, entre pessoas da mesma família, no trânsito, onde há mais crimes de proximidade. Então veja que são problemas que não estão originados nos outros. Nós trouxemos problemas para a nossa própria vida. Então veja que muito da paz que a gente procura, ela pode ser encontrada em nós mesmos, tendo mais paciência, tendo mais empatia. Numa outra passagem de Emmanuel, no livro Calma, o título da mensagem é Paz em Nós, ele diz que o julgamento dos outros é uma das coisas que nos tira a paz. O julgamento dos outros. Veja, qual foi que a gente defendeu o primeiro conceito de paz aqui? É a consciência. Então, se eu tenho a minha consciência tranquila, eu não preciso, eu não posso, eu não devo me importar com o julgamento dos outros. Porque tem até um ditadozinho que diz assim, né? Eu não sei nunca a ordem, mas vocês vão entender. Quando Paulo fala de Pedro, está se sabendo muito mais de Paulo do que de Pedro. Não sei nem se é a ordem, se está falando Paulo certo. Mas o que é que ele está querendo dizer? Que quando alguém está falando mal de outra pessoa, você sabe muito mais daquele que está falando mal do que da outra pessoa. Porque você está vendo aquele falar mal. Então esse julgamento dos outros, ele foge ao nosso controle. Né? Ora, se Jesus era Jesus e foi crucificado, né? Nós não devemos nos importar. Claro que no meu núcleo familiar eu tenho que me importar com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, meus filhos, né? Mas não tem como você se importar com o mundo, como o mundo lhe enxerga, porque é o mundo que vai lhe enxergar, não o que tem dentro do seu coração que eles vão conseguir enxergar. Então nessa mensagem Paz em Nós, no livro Calma, Emmanuel nos chama atenção para isso. Ó. Não deixe sua paz ser abalada pelo julgamento dos outros, porque isso foge ao seu controle. E mais, nós não devemos, ou melhor, nós devemos entender melhor quando as outras pessoas erram para com a gente. Por quê? Porque nós temos que entender que todos nós somos criaturas em processo de evolução. Se todos nós somos criaturas em processo de evolução, todos estamos sujeitos a errar. Todos nós. Se quando eu erro, eu quero que o outro me entenda que eu errei foi sem querer, por que eu não entendo quando o outro erra?
Porque quando ele erra contra mim, ele é mais culpado do que quando eu erro contra ele. A justiça de Deus é uma só. Se você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada e julga, né? A gente adora julgar os outros. É super errado, mas a gente adora julgar os outros. Olha o que fulano fez, que coisa feia fulano fez. Aí 15 dias depois você está fazendo a mesma coisa. Aí chega alguém e diz, oxe, tu não está falando de fulano. Não, mas é que no meu caso, olha, toda vez que você começar uma explicação, dizendo não, mas é que você está errado. Você está tentando arrumar uma justificativa para alguma coisa errada que você fez. Então, muito da nossa paz depende só da gente. Só da gente, certo? Então, a paz ela tem que ser uma construção interna. A paz ela tem que sair dos nossos corações para fora. Ninguém vai empurrar a paz na gente, né? Ninguém vai conseguir fazer que eu me sinta em paz. Eu tenho que me sentir em paz. Meu coração tem que se sentir em paz. A partir de quê? De uma consciência tranquila. E para finalizar, onde a gente tem o controle da nossa vida, onde a gente controla a nossa vida, é hoje, é agora. O presente a gente controla. O passado passou, a gente não vai conseguir mudar. O futuro, a gente sabe que o que fizer aqui vai refletir lá na frente, mas você controla o seu futuro? Não tenho como eu saber daqui a 20 anos o que é que eu vou estar fazendo da minha vida. Não sei nem se eu vou estar encarnado daqui a 20 anos. Não sei. Então, onde eu controlo os meus atos hoje? E quais são duas coisas que tiram demais a nossa paz? Passado e futuro. Passado e futuro tiram muito a nossa paz. O passado pelo sentimento de culpa, o futuro por uma ansiedade. Como nós somos ansiosos hoje em dia. Somos muito ansiosos. A gente se preocupa muito com o futuro, quando na verdade não se sabe o que vai acontecer no futuro. Veja aqui, eu não estou dizendo para ninguém ter amnésia, nem estou dizendo para ninguém ter planejamento. Não é isso. Não é isso. Nós temos que lembrar das coisas que aconteceram no passado, mas sem ficar se culpando. A gente aprende com os nossos erros para tentar não errar mais. Isso é uma coisa. Outra é passar o resto da vida se culpando e se julgando por um erro cometido no passado. Você jogou a âncora e se prendeu. Lá atrás no passado nunca vai conseguir sair daquilo. E eu não estou dizendo que é para, não estou nem aí para o futuro, vou gastar meu dinheiro todo, não sei nem se eu estou vivo amanhã, vou gastar tudo hoje. Não é isso. Nós devemos ter planejamento. Né? Ninguém faz uma viagem amanhã, por exemplo, para a Europa. Não, ninguém faz uma viagem amanhã para a Europa. Tem que ter planejamento financeiro, tem que ter se cabe no carro na despesa. E eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? A gente se planeja para uma viagem. Então, em nossas vidas, a gente também tem que se planejar. Eu tenho que pensar lá na frente, quando eu tiver a idade de me aposentar. Não sei se vai ter aposentado ainda, quando eu tiver a idade para me aposentar, mas eu tenho que me planejar. Eu tenho que me planejar. Porque uma hora eu vou ter que sair do mercado de trabalho e eu tenho que ter alguma coisa para eu viver. Então, eu preciso me planejar. Isso é uma coisa. Outra é eu guardar todo o meu dinheiro, eu viver quase na penúria hoje em dia, porque não, eu tenho que guardar meu dinheiro, porque eu não sei como é que vai ser o futuro, eu não ajudo ninguém, porque eu sei lá, eu não sei se vou ter dinheiro lá na frente, como é que eu vou gastar com os outros, e guarda, não estou, guarda, e depois, 15 dias depois, morreu do infarto, não adiantou de nada ter guardado esse dinheiro. Então, planejamento é uma coisa, viver ansioso para o futuro é outra completamente diferente. O que nós vemos hoje em algumas famílias? Os pais se matam de trabalhar, claro, muitos se matam de trabalhar, porque só assim vão ter o pão, não estou falando desses casos, mas muitos se matam de trabalhar, podendo trabalhar menos, mas se matam de trabalhar porque eu tenho que garantir o futuro do meu filho, eu tenho que garantir, não pisa em casa, porque está trabalhando o tempo inteiro, mas eu tenho que garantir o futuro do meu filho, eu tenho que garantir o futuro do meu filho. Quando lá na frente o filho vai ter sentido falta, não é do apartamento ou da casa já comprada que ele deixou, ele vai ter sentido falta, era da presença do pai ou da mãe, quando ele era pequeno e queria que ele estivesse em casa 1 hora por dia com ele. Então, uma coisa é a gente ter planejamento, outra é a gente só pensar no futuro e também esquecer de viver o presente. Então, volto a dizer, temos que esquecer um pouco essa culpa do passado, esquecer um pouco essa ansiedade do futuro
lembrando do passado para aprender com os erros cometidos, planejando o futuro para não ser pego de surpresa. Mas o que a gente tem pleno domínio das nossas ações é o presente. Então, que no presente nós possamos sair daqui na noite de hoje sabendo que a justiça de Deus ela está presente em tudo o que nós fazemos, que o amado Mestre Jesus e sua paz está nos acompanhando sempre, possamos levar isso para nossos lares e usar os anos dessa paz durante toda a semana. Boa noite e muita paz.